Chegou o grande dia! Eu te garanto que hoje você vai começar a grande transformação da sua vida, porque as vagas da nossa pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa, turma 2026, estão abertas. Estou aqui quase tremendo de tanta felicidade, porque esse projeto é um projeto que não nasceu só comigo, ele se realizou, se concretizou, porque o futuro já chegou. E nós percebemos isso em um tempo distante, lá atrás, onde tivemos que plantar muito para que hoje as coisas estejam completamente esclarecidas para o público, que é quem nos procura. Quem organizou todo esse projeto foi o Victor, em conjunto com todos esses professores. E a felicidade é extrema, porque nós estamos com professores de todas as áreas, que são pessoas extremamente relevantes no cenário da saúde do Brasil. Nós elaboramos um projeto sem igual no mundo. Nós temos mais de 410 horas de carga horária, ou seja, é denso, não é simplesmente dica de final de semana. Com toda a comodidade, ser 100% online, assistir quantas vezes for necessário, com acesso a todos os slides, os PDFs, os estudos. Um título que você vai receber, ser pós-graduado em Medicina Funcional Integrativa pelo MEC, com mentorias exclusivas comigo e com outros professores. E estas áreas em destaque aqui, elas te deixam muito claro que você está contemplado aqui e que não há meios de praticar mais saúde, qualquer área da saúde, sem a aplicabilidade da medicina funcional integrativa. Então, ser funcional integrativo hoje é uma necessidade. Eu garanto que com o conteúdo técnico, eu vou te mostrar em cada área como você já poderia estar aplicando e como nós, professores, e todos os alunos que percorreram já esse caminho conosco, já estão aplicando nas suas práticas, de forma séria, resolutiva, com resultados reais, com a prática e, claro, todo o know-how que nós, professores, podemos passar, a experiência que temos praticando esse modelo de saúde já há tanto tempo. O modelo funcional integrativo. Vamos lá, para não perder tempo? É importante a gente saber que o mercado da saúde está em constante transformação e os profissionais que não acompanham essas mudanças correm o risco de ficar para trás. Eu digo que não é correr o risco, é estar para trás. Já estão para trás. E eu tenho essa certeza de que quanto antes vocês ingressarem por esse caminho, mais relevância do mercado vocês conseguem, porque deixar por último, chegar por último em algo que todo o mundo já está vendo, é deixar para trás longos tempos da sua própria carreira, da sua vida profissional, da sua valorização. Qual é a situação do mercado de saúde no Brasil? Talvez eu nem precise falar para vocês saibam que o mercado está saturado. O excesso de médicos no Brasil traz novos desafios aos recém-formados e profissionais da área da saúde. Não afeta só quem está se formando agora com aquele sonho, afeta todos nós. E nós temos que ficar aqui combatendo isso. Nosso papel não é ficar combatendo, nosso papel não é tentar diminuir a concorrência, é elevar o nosso nível. Foi isso que todos nós fizemos, professores. E é por isso que a gente não se preocupa com concorrência. Estamos todos do mesmo lado, gente, todos do mesmo lado. Não tem concorrente. Tem alguém que pode te ensinar alguma coisa, tem alguém que pode acrescentar à tua vida e tem o final das contas, que é o próprio cliente satisfeito. E isso a gente consegue com essa prática. A gente consegue sair dessa preocupação com esses números que são alarmantes de fato, porque são 310,8 mil médicos que nós temos em 2010, e perceba, já em 2023, 562 mil médicos. São muitos profissionais de saúde, na realidade, não só os médicos, entrando no mercado a cada ano. E se até mesmo a ponta desse iceberg aqui, que seriam os médicos mais bem remunerados, claro, generalizando, mais de 74 se sentem mal remunerados, o que fazer para escapar destes números? O que fazer para escapar daquilo que a gente não deseja ficar uma vida inteira, dependendo de plantões, em condições precárias de trabalho? É claro que existem fases das nossas vidas, eu passei por isso, fases, mas ninguém deseja ficar dependendo do quanto que os outros instituições valorizam o teu trabalho e te trocam assim, ó, como uma carta. Você é mais uma peça. Não é momento mais de nós
sermos descartáveis. E tem um jeito, eu te garanto, tem um modo do paciente, do cliente, te enxergar como algo indescritível para a vida dele. Alguém que está ali disposto e capacitado a guiar a vida. A crise, apesar de pensarmos no Brasil, ela é global e os baixos salários, péssimos ambientes, então não adianta assim, eu vou morar não sei aonde, é só trocar o local de trabalho. Não, é uma crise global que afeta a todos nós. E a desvalorização da medicina é real, ponto. Afeta preço de plantão, preço de convênio, se você vai depender do quanto que Unimed ou Bradesco, seja lá qual for, te paga, você não tem o valor real. A formação médica convencional concentrou-se no tratamento da doença, mas não nos ensinou a prevenção proativa e a abordagem integral do paciente. E não sou eu que estou te dizendo isso. Está muito claro. Para nós mesmos aqui está claro, para os clientes está claro também. Nós temos que fazer a mais. Eu sou tão vítima quanto vocês. Nós passamos uma formação na faculdade, nas residências, sem aprender aquilo que as pessoas estão procurando. Nós estamos desconectados. A quantidade de pessoas que quer não só esperar ficar doente para poder tratar ou remediar, mas não quer ficar doente. Você também não quer ficar doente. E quem que tá capacitado a entregar isso? Além da doença, além do problema, prevenir o problema, ou gerenciar de uma forma mais abrangente. Poucos de nós, poucos, mas você pode fazer parte desses poucos. E aí sim, você vai ter o seu valor e não aquilo que uma empresa dá para você de valor. É aquilo que o paciente, o cliente está disposto a investir em você. E o paciente já percebeu isso. Então não é algo só que está descrito na ciência, publicado. Não, os clientes já perceberam isso. O paciente moderno ele não busca apenas o tratamento, ele procura uma experiência de cuidado que respeite sua individualidade e ofereça soluções eficazes. Como é que você vai dar uma experiência com 5 minutos numa consulta ou então com algo que se ele encontra até mesmo no Google, uma inteligência artificial? Não tem experiência nisso. Experiência não é só tentar encantar, não. Você encanta com o seu conhecimento, com os seus resultados. E se você não tem muitas ferramentas para procurar resultados, não tem experiência nenhuma. Tem algo que não faz nem mesmo vínculo. E se esperarmos também que a ciência chegue a nós, através ou de um congresso, ou então de um representante nas nossas portas, ou um ensino por uma dica de rede social, nós estamos completamente atrasados. Perceba que o JAMA publica em 2023 sobre um grande problema que eu te apresento agora. Leva em média 17 anos para que as evidências mudem a prática. E o crescente campo da ciência, da implementação, busca acelerar as coisas. Pensa bem, 17 anos, o que significa isso? Nós não temos esse tempo todo para esperar. E a média, ela é escandalosa, 17 anos, porque existem medicações que, tão logo estiverem comprovadas de alguma forma pela ciência, elas estão lá nas portas de todos os consultórios. E aquilo que não depende da indústria farmacêutica, e nós não somos contra a indústria. Acontece que o conhecimento que não depende da indústria, ele não chega à sua porta de forma alguma. Ou você pesquisa, e muitas vezes você pesquisar a teoria na hora de praticar fica bastante distante, ou você vai ficar olhando essas discussões de redes sociais que não levam a lugar algum. Isso funciona, não funciona? Pessoas às vezes que nunca praticaram aquilo que estão falando. Ou você aprende com quem está realizando, está implementando, que tem toda a base teórica e tem a experiência clínica. Esta é a vida de cada um daqueles mais de 40 professores que estão aqui, que vão te ensinar durante esse ano a como praticar. Claro, a teoria é fundamental, meus amigos, mas de teoria à prática, tem que saber como utilizar. E quando a gente fala da abordagem funcional integrativa, verdadeiramente tenham convicção que a prática conta muito para poder ter os melhores resultados. Vamos lá! Agora eu vou te comprovar por um slide com algumas figuras, o quanto que somos a saúde atrasada.
ela atrasa demais. O que é a história dessa média de 17 anos? Quanto tempo leva para que coisas básicas, que você já deveria estar fazendo há muito tempo, elas cheguem a coibir essa verdade, fica insustentável, ela aparece. E o que acontece quando ela aparece? Vamos dar um exemplo aqui, vitamina D, principalmente na pediatria. Antes, não recomendava a suplementação por suposta falta de evidências e riscos. O que acontece em 2024? A Sociedade Brasileira de Pediatria passa a recomendar a suplementação rotineira para crianças e adolescentes. Tá bom. Está aqui a notícia. Eu te pergunto você, pediatra, isso não é uma acusação. É só uma reflexão, porque é ruim para todos nós. E se você negava até o dia que essa notícia saiu, ou que a sociedade te falou que pode, aos seus pacientes? Em que cara você vai falar para os pais dos pacientes que, agora existem evidências. Só que esses mesmos pais, eles estavam olhando outros profissionais falando disso há muito tempo. Pensa só com a tua razão agora, só com a tua razão. Poxa, eu estou vendo um monte de gente falar, mas o meu pediatra, ou o meu médico, ou o profissional que me cuida, ele fala que não, isso é perigoso, não existem evidências. Só que ficou insustentável. Eu estou te dando o exemplo da vitamina D, mas tenham convicção de que é forma adequada de suplementar ferro quando necessário, não é sulfato ferroso de farmácia, é a forma adequada para suplementar folato e não o ácido fólico enriquecendo sucrilhos, etc., para quem necessita, para quem tem polimorfismos genéticos. É a forma correta de suplementar uma B12, em que o estudo saiu agora há pouco demonstrando um número escabroso de pessoas com deficiência funcional. Deficiência funcional não basta estar acima de 200. Nós temos níveis necessários, segundo os estudos, para que as funções, que a gente não possa ter risco de atribuir um problema de desenvolvimento, por exemplo, a suficiência de B12. A partir de 500 ou 530, nós temos mais certeza de que a B12, que é falso, exames falsos positivos e negativos nos exames convencionais, eles são muito frequentes. Então, não é só a vitamina D. E também não é só para adolescente e para criança. Voltando, como é que a gente vai sustentar agora falar para esse mesmo paciente que a gente negava, falava que era perigoso, que era coisa de doidos por aí? Esse paciente vai olhar, ele vai ter convicção de que ele está no lugar errado. Repito, não se sinta aqui. Eu não estou falando diretamente para você, eu te chamando de uma pessoa ultrapassada. É que não tem mais tempo para isso. Nós estamos aqui para nos ajudar. Não tem mais tempo para a gente negar algo e de repente chega uma notícia, a gente é obrigado a falar que agora tem evidência e o paciente já sabe. Não é que agora, é que sempre teve. Agora, a vitamina D, adianta só suplementar para tentar chegar num número nos exames? Olha como está atrasado isso. Vamos para a reumatologia. Tem muita gente falando que resolve doenças autoimunes. Nós não temos extremos, meus amigos. Ela é fundamental para o sistema imunológico. E não adianta suplementar uma dose standard de 2.000 unidades. E dentro da pós-graduação vocês vão ver exatamente como é que a gente elabora uma prescrição. Inclusive de reumatologistas, de neurologistas, nefrologistas, como a gente elabora para ter segurança de que aquela dose que nós estamos prescrevendo é a dose eficaz. Aí não é com dose standard dos estudos, não é com mega dose, é na dose personalizada para cada pessoa, acompanhando, por exemplo, paratormônio, sabendo acompanhar, em quartizo o exame, sabendo acompanhar o cálcio urinário quando necessário, cálcio iônico, fósforo. Entenda que na cardiologia nós temos estudos meta-análises em guarda-chuvas, demonstrando diminuição de proteína C reativa, ultrassensível, diminuindo fator de necrose tumoral alfa. Qual o potencial de uma vitamina D quando ela faz isso? É um desfecho secundário. O clínico mesmo é não morrer, não infartar. Mas qual o valor de algo que pode melhorar a imunidade? Ou seja, se eu sou imunologista, reumatologista, eu devo trabalhar com isso, que pode melhorar a resistência insulínica. Eu tenho que saber qual dose, personalizar. Se eu sou endocrinologista, se eu estou... Qualquer área a gente pode utilizar. Para o coração, a mesma coisa.
diminuição de risco cardiovascular. Nós estamos falando de proteína C reativa ultrassensível, um valor muito importante. Não tem área que não necessite de algo que tem receptores para o corpo todo. E também não é mágico. Então, tudo é vitamina D, agora resolve tudo. Não, nós não temos estas ilusões. É uma soma de fatores. Mas eu preciso saber complementar, suplementar, porque não adianta eu falar para a pessoa que está normal, vai para o sol, e está escancarado que não funciona assim. Aqueles que através do sol conseguem bons níveis, aqueles que não conseguem nem mesmo se expor ao sol, eles precisam. E esta lógica, ela não precisa mais ser racional hoje. Embora o mecanismo e a plausibilidade sejam importantes na nossa observação. Não, está cheio de estudo, está cheio. Durante a pós, todos os professores vão demonstrar, por exemplo, estudos em suas áreas da vitamina D e como aplicar. Cara, vitamina D eu já sei. Será que você sabe? Porque um dia eu já pensei assim, que tinha uma dose. Você sabe avaliar mesmo o paratormônio? Você sabe quando o paratormônio ele é confiável ou quando você vai ter que solicitar um PTH1-84, por exemplo, bioativo? Você sabe quando o cálcio urinário de 24 horas é essencial para controlar? O porquê que às vezes uma dose baixa eleva tanto em algumas pessoas, a 25 de hidroxid-D? O papel do magnésio real, o papel da vitamina K2 e MK7 real nessa condução? Enquanto uma desbiose pode prejudicar ou falsear alguns números, isso tudo precisa ser entendido. É isso que a gente ensina. É isso que o gastroenterologista dentro da pós-graduação ensina. É isso que todas as áreas te conduzem, te ajudam para perceber aquilo que ou você não faz, ou está fazendo com grandes lacunas. E eu já passei por isso, cada um de nós já passou por isso. A gente entende a necessidade de entender hoje em detalhes tudo aquilo que a gente faz. Sem riscos. Vamos para ovos e colesterol, acho que está muito claro para todos que até 2014 recomendações limitavam o colesterol alimentar, alertavam sobre perigo cardiovascular. 2015, a remoção da limitação numérica de colesterol dietético nas diretrizes dos Estados Unidos, Brasil, passaram a flexibilizar. Interessante que em 2014, quando ainda não era recomendado, eu escrevi um livro, meu primeiro livro, de mais de 300 páginas. Eu tenho um capítulo só sobre o ovo, tudo sobre o ovo. E lá eu era o maluco, né? Falar que, como assim, o ovo é positivo, tem colesterol, é horrível, já se sabe há muito tempo. Os estudos não diziam isso. Saber ler estudo também é muito importante. Aliás, dentro da pós, nós temos um bloco inteiro de medicina baseada em evidências, saúde baseada em evidências. Como é que a gente pode interpretar os estudos? E eu não preciso nem ter a visão funcional integrativa só para aquilo ali. Eu estou falando classicamente. Os ovos, então, não sendo perigosos, quer dizer que então a FDA agora qualifica como alimento saudável. Esse é o estágio que nós estamos. Tá? Já não é nem mais assim, até pode consumir, agora não, é saudável, porque essa notícia é do ano passado. Mas cada um de nós pode consumir ovos à vontade, gente? Eu posso consumir grande quantidade. Você já não percebeu que tem pacientes seus que consomem um pouco a mais e elevam o seu colesterol e você fica meio receoso? E alguém vai lá e fala assim, não, está tudo errado. E tem outros que falam assim, não interessa se eleva o colesterol. Não está nos extremos. Você vai aprender a avaliar polimorfismos que fazem com que a pessoa seja um hiperrespondedor ao colesterol, em que o corpo, quando recebe, ele não se autorregula e diminui a sua produção. Ele soma, simplesmente soma. E sim, estes casos precisam ser entendidos de perto. Você vai ter a segurança de quem vai estar te ensinando isso, por exemplo, são cardiologistas. Falando assim, ó, até aqui, desta forma, você não precisa ter receio de prescrever ou de deixar o seu cliente consumir. Olha a segurança que tu vai ter dessa forma. Mas, por outro lado, você vai entender de alergias não IgE-mediadas, por exemplo, e muitas pessoas podem ter reações inflamatórias a um ovo, que é um alimento completo, maravilhoso, saudável. Mas saudável para todo mundo? Em qual quantidade? Não tem pessoas que digerem de qualidade diferente? E você vai falar o quê? Que é inflamatório ou anti-inflamatório? Não tem como tu falar que é para todo mundo de um jeito. Essa personalização é que faz diferença. Gente, o ovo é um alimento maravilhoso. Eu escrevi no meu livro e continuo pensando. Eu tenho um paciente meu, emblemático, que tem fibromialgia e a gente descobriu que ela estava desencadeada por ovos. Ele adorava ovo. E porque o ovo é ruim? Não. Para ele, o bioma dele o corpo dele não reagia bem com a albumina do ovo.
E tem exames para fazer isso. E quando eu falo de fibromialgia, por exemplo, então, e na reumatologia não é interessante a gente entender, e quem trabalha com dor não é inteligente que possamos entender esse universo dos alimentos? Quantas e quantas pessoas têm enxaqueca e às vezes vão relatar. Eu retirei o glúten, passei anos lá no neurologista e quando eu retirei o glúten melhorei. Descredencia a qualidade técnica de você, que está lá falando que isso não existe. Nós somos partidários de, então tem que tirar glúten de todo mundo? Não, mas nós somos partidários de entender para quem, de que forma. Isso faz diferença na reumatologia, como eu falei, na cardiologia, porque alguém que inflama mais aumenta marcadores inflamatórios e alguém que aumenta riscos cardiovasculares. É importante na endocrinologia, não tem pessoas que se sentem metabolicamente mais lentificadas porque estão sempre retidas. Sabe a inflamação, quando ela é de baixo grau, mais consistente, principalmente mulheres, o quanto elas se sentem lá inchadas, atrapalhadas no seu metabolismo? Na gastroenterologia, porque muitas vezes os sintomas vão ser gastrointestinais, uma nutrição, em qualquer área. Não tem área que não possa ser beneficiada por um entendimento, por exemplo, da bioquímica dos nutrientes. E sim, nós temos aulas com pessoas, além de entender do problema relacionado, mas como a gente faz essa gestão, o quanto que a gente pode condensar esse conhecimento em estratégia alimentar específica para poder remediar uma condição crônica. Para crianças a mesma coisa, que fase é melhor essa introdução? De que forma? Vamos além aqui. Magnésio. Até 2022, as agências de saúde afirmavam que a evidência era insuficiente para a prevenção cardiovascular de magnésio. Até que em 2022, o FDA reconhece Qualified Health Claim para magnésio na redução de risco de hipertensão. Bom, tá bom. A partir daí já não virou mais algo que não tinha evidência, né? Agora tem evidência para a hipertensão porque o FDA assinou embaixo. Será que só agora? Sabe há quantos anos que eu prescrevo magnésio? Eu uso magnésio? Há mais de 16 anos eu uso magnésio e mais de 16 anos eu prescrevo. O magnésio só para hipertensão, então, Vitor, então já sabia disso? Não. Todos os professores vão ensinar nas suas áreas como o magnésio pode trazer benefícios. Repito, não tem nada mágico, não vai resolver a vida. Muitas vezes é a falta dele que está determinando uma condição, sim. Por exemplo, uma hipertensão arterial. Nós sabemos que o magnésio é essencial e que o solo é muito pobre em magnésio. Nós temos enormes estudos falando sobre isso. Então, é só aqui que nós... Então, Vitor, eu já estou sabendo isso aqui, que para hipertensão. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Apesar das notícias serem para tratamento da pressão alta, se você negava até então o magnésio como um nutriente essencial para dar suporte, não é que você vai ter que abandonar, arriscar fora e trocar, não, tira antihipertensivo que é falta de magnésio. Não, isso é extremismo, nós estamos muito distante disso. Olha a qualidade dos professores. Mas eu vou te mostrar que, por exemplo, nós estamos publicando a primeira pesquisa brasileira com magnésio no inositol, que é um combinado. Deixa eu te falar uma coisa, eu participei e eu elaborei esse estudo. Tem magnésio, tem inositol nesse produto, tem glicina, tem uma dose baixa de melatonina, tem taurina de noite, as pessoas usando de noite. E tem uma fibra pré-biótica. Este combo, ele é muito mais inteligente porque ele está pensando em várias vias do que unicamente eu apostar em alguma coisa ou um nutriente para uma pessoa. E também não depende de eu medir o magnésio no sangue, que ele é muito pouco sensível. O sangue precisa sempre ter uma medida justa, porque o magnésio é um ion importante. Existem outras formas de aferir o magnésio, mas existe toda uma gama de estudos que a gente ensina, em cada área você vai ouvir falar sobre isso e de que forma prescrever. Por que fala que o treonato ou treonina funciona mais para sono ou para atividade neurológica? Pela passagem pela membrana hematoencefálica. Então não tem como um psiquiatra não saber, não tem como um neurologista não entender de magnésio. Porque existem protocolos, inclusive, que a gente ensina com magnésio, que podem diminuir o limiar, ou seja, aumentar esse limiar de dor, diminuir a recorrência das cefaleias. E não custa nada, até porque é extremamente simples de aplicar, sem efeito colateral, sem nada.
Não tem por que não estarmos usando em todas as áreas da saúde. O magnésio aqui, então, a gente demonstrou em estudantes de medicina que eles melhoraram atenção, bem-estar, pontuação de qualidade de sono, atividade neurológica, o eixo do sistema nervoso autônomo também nós controlamos. E em um produto que a gente pode prescrever. A quantidade de pacientes que eu prescrevo e simplesmente a gente consegue, com isto aqui, melhorar a qualidade do sono, melhorando com isso a energia pela manhã, a disposição pela manhã. Bom, eu trabalho com sono, mas, gente, quem que não tem que trabalhar com sono? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Porque se o sono interfere na qualidade neurológica, na cognição, o sono interfere na resistência insulínica, no emagrecimento, o sono interfere na dor, nas doenças crônicas, das doenças cardiovasculares. Não há condição de saúde que não se beneficie de uma melhora da qualidade do sono, que pode ser aferido, por exemplo, aqui, vocês estão vendo? É só comprando um anel desse aqui? Não. Mas são gadgets que a gente ensina, além destes, outros de intervenção. Vocês viram que há pouco tempo atrás falaram sobre, agora o FDA libera um aparelho de neuromodulação para utilizar em casa como recurso de tratamento para depressão. A gente já ensina desde a primeira edição, desde a primeira turma da pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa, já conhecem esses equipamentos. Quem não conhece, se for da mesma área e ficar esperando o FDA, fica para trás. Os clientes estão em busca disso porque eles não esperam que no Brasil alguém fale. Eles estão conectados com o mundo, a internet democratizou esse conhecimento. Saber de que forma prescrever, qual a dose, que momento do dia, junto com o quê? Muita gente vai falar que, Vitor, taurina de noite, a taurina não tem nada a ver com excitabilidade. Quem ainda fala sobre isso está parado num tempo que nunca existiu na realidade. É um aminoácido que muito mais modula a excitabilidade excessiva, que diminui esse limiar de excitabilidade, modulando o GABA, que é o neurotransmissor mais inibidório do corpo. Não, o GABA não interessa para mim, Vitor, porque eu nem não quero saber de cérebro. Mas como você não entender sobre a excitabilidade do cérebro? Quem consegue pensar bem em fazer uma dieta, ou fazer exercício, ou focar, ou ter concentração, ou se sentir bem para a qualidade do sono, regular o estresse? O Brasil é o país mais estressado do mundo. É o segundo país mais ansioso do mundo. Não tem como você não ajudar essas pessoas. E muitas vezes você está atendendo alguém para queda de cabelo. E você sabe o quanto que o estresse interfere na vida das pessoas e na queda de cabelo. Claro, lá dentro você ainda vai entender o porquê isso acontece. Porque falar aleatoriamente para um paciente não adianta nada. Não, deve ser o estresse. Não, você sabe solicitar, por exemplo, uma curva de cortisol salivar e entender a que nível esse estresse realmente está com essa pessoa. Como é que está o eixo HPA, que é o eixo hipotálamo pituitário adrenal. Isso a gente ensina. E se tiver algo irregular nessa curva de cortisol durante o dia, que é o ritmo circadiano, como tratar, como modular? Quais são os fitoterápicos, por exemplo, o ashwagandha, o vitamina sominífera? Nós temos grandes revisões sistemáticas e meta-análises. De que forma empregar? Quais as pessoas que talvez não seja interessante esse, a gente parte para uma rhodiola rósea, como um modulador, como um adaptógeno. Quais as pessoas vão precisar, às vezes, de uma mucuna pruriens durante o dia, que contém a lidopa, que pode estimular a concentração durante o dia. Ou outras que talvez não, seja uma Bacopa Monnieri, que criança, adolescente, e a Bacopa demonstrou melhorar níveis de atenção em adolescentes. Que nível de estudo nós temos? Ensaios clínicos randomizados. Isso é o que a gente ensina. A gente sai do estudo, da teoria do mecanismo, que hoje o que a gente tem é isso. Sai só do mecanismo, a gente traz para os ensaios clínicos, às vezes para as meta-análises que muitos de vocês não conhecem. Eu digo a maioria, porque é difícil, nós estamos muito tempo trabalhando com isso e cada área se une. Eu montei esse programa todo conectado, não é assim, vem dar uma aula. Não, de forma alguma. Esta é a aula nesta ordem porque encaixa com a aula anterior. Tem uma lógica, tem raciocínio, tem método para aplicar. Vamos partir aqui agora para a melatonina. Proibição até 2021, aliás, no Brasil era engraçado, era proibido e é o país que mais utiliza Rivotril do mundo. Mas Rivotril é veneno. Depende para quem.
Quem trata ansiedade generalizada e alguns outros distúrbios, ou então quem trata o pânico, nunca pode falar que Rivotril é veneno. No entanto, se você ficar condicionado só com esta ferramenta, você vai prescrever para muita gente. E é um problema, nós sabemos todos os problemas decorrentes, não só do Rivotril, mas de medicamentos que entraram no mercado como se fossem inocentes, a gente vai ver, e hoje em dia estão alastrados com vício, com um problema sério de vício. Em 2021, então, a Anvisa autoriza o uso como suplemento em adultos com mais de 19 anos. Gente, tem estudo com melatonina para câncer, altas doses, meta-análises. Nós temos estudos, ensaios clínicos randomizados com melatonina em doses para crianças em condições especiais. Agora, para prescrever, não é só, o sono não é bom, isso não vai funcionar. Qual é a causa deste sono não estar adequado? O que está acontecendo com as fases do sono? Não é algo distante, não. Você vai aprender sobre isso. Queira ou não queira, você vai aprender e vai perceber que estou perdendo tempo de não estar também ajudando meu cliente dessa forma, porque quanto mais ferramentas eu tenho, melhor eu consigo abraçar esse cliente. Não quer dizer que você vai resolver tudo na vida, mas você vai ter ferramentas para melhorar todas as... Isso eu te garanto. Olha aqui e me cobre depois, tá? No final da pausa você me cobre. Você vai ter ferramentas para todas as condições crônicas, todas. Vai resolver tudo, Vitor? Não, você vai ter ferramentas. Quando a gente entende da base das condições, das doenças, e isso é uníssono entre os professores, você ajuda para todos. Você tem o que fazer, não é assim, não, isso não é minha área. Eu tenho como te ajudar porque eu conheço os fatores que levam a você desencadear essas doenças. Então eu também te ajudo. E aqui exatamente com melatonina, porque melatonina, hormônio, notícia, hormônio do sono está liberado no Brasil, mas médicos pedem cautela. Alguma vez médicos pedem cautela com o Rivotril, por exemplo? Engraçado, toda vez que chega uma coisa nova, cuidado, né? Foi aprovado, mas cuidado, que as coisas não são bem assim. Os cuidados eles estão deslocados. E também, como eu disse, não é panaceia. Sai usando para todo mundo, simplesmente o sono não está de boa qualidade, então enche de melatonina. Não, a gente te ensina como fazer. Agora, nós temos um grande problema. O Brasil vive uma epidemia de uso abusivo de Zolpidem. Quantas pessoas você acha, pacientes, que querem largar drogas como essa? Você sabe como tirar um remédio para dormir de alguém, ou como conduzir, ou como tentar diminuir a necessidade da dose? Você sabe. Ele está procurando um monte de gente lá, ele vai, médico do sono, até que você resolve a vida de um amigo dele, que está passando pelo mesmo problema, porque olha a quantidade, isso aqui é uma epidemia. Esse amigo, isso aconteceu comigo lá no início da minha carreira, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso. Esse amigo falou, cara, eu sei alguém que resolveu minha vida, melhorou meu sono, quem sabe tu não vai lá? Tu achas que essa pessoa vai falar assim, não, mas ele não é médico do sono. Eu já vou no médico do sono, já vou no neurologista, o que me oferecem é trocar por outro remédio, não estou conseguindo. Eu vou onde? O paciente mudou, né? Vocês deram conta que o paciente ele não está procurando mais, mas esse aqui foi o professor da USP, esse aqui, não. Esse aqui resolveu, o meu amigo. Esse aqui falou algo que conectou comigo na rede social, mesmo que você não consiga resolver todos os problemas. Repito, você consegue ajudar em todos. É o que eu vivo, em todas as condições, ajudar. E aí o mercado se abre, né? Porque de uma hora para outra você não entende nada de sono, não vem aqui. Você melhora o sono de alguém que nem se preocupou por isso. Preocupa em emagrecer e você sabe que o sono é importante. E por acaso ele usava uma medicação. Aí você passa a ser referenciado também para outras pessoas que eles guardam essa memória. Então, numa roda de amigos, eu falo assim, eu tenho problema de sono, estou assim. Cara, vai naquela pessoa lá. Te dou o telefone aqui, procura ela. É assim que acontece com os alunos. Os alunos cansam de falar sobre isso. O Brasil consome 56,6 milhões de caixas de calmantes e soníferos. Olha o público. Claro que nós somos profissionais, a gente fica triste com isso, mas é um mercado de trabalho imensurável. Todas essas pessoas aqui, eu garanto para vocês, gostariam de alguém
que olhassem e tivessem também algo para ajudar que não fossem as medicações. No mínimo para diminuir a dose das medicações. Então não é mais uma escolha, entenda aqui rápido, aqui, tá? Não é uma escolha sua, eu não quero trabalhar com ansiedade. Você é obrigado a trabalhar com isso, porque muitos dos seus pacientes não estão conseguindo, seus clientes, fazer o que tem que fazer, ou você não está tendo sucesso terapêutico, porque a ansiedade aumenta picos de estresse, o eixo HPA fica descontrolado, e eixo HPA descontrolado vai interferir em repetição de herpes, de candidíases, para ovários policísticos, aumentando a resistência insulínica, desregulando o ciclo menstrual e promovendo diminuição ou atenuação dos picos ou da liberação de progesterona. Com isso, segunda fase do ciclo prejudicada, com isso, dificuldade de gestar, de engravidar. Com isso, talvez uma TPM, que vocês têm que saber identificar os motivos e as causas e, digo mais, aprender a tratar com absoluta certeza. Aquilo que talvez aquele que cuida desta pessoa não faz ideia como tratar, que vai entregar simplesmente, unicamente um anticoncepcional. E nós não somos contra o anticoncepcional. Nós somos contra não ter outras ferramentas, porque elas existem, elas estão aí, eu utilizo, nós utilizamos, os professores todos. Então, quando você vê isto aqui, enxergue com outros olhos, isso é o que muda a tua vida, isso é o que muda a tua carreira. Enxergue como um problema que tem que ser ajudado e resolvido. Eu vou te ajudar, nós vamos te ajudar a resolver esses problemas. Grande parte dessas pessoas, o próprio magnésio pode ajudar, diminuir a estabilidade. A taurina, como eu disse, também pode. A L-tianina pode. Isso diminui dores crônicas, isso diminui ansiedade generalizada, isso diminui perda da qualidade do sono, isso diminui transtornos gastrointestinais, gastrite, refluxo, sintomas intestinais. No eixo intestino-cérebro fica prejudicado. Isso diminui distúrbios hormonais. Esse impacto de um eixo HPA descontrolado, ele impacta também na produção, na conversão de T4 para T3. Muitas vezes você está olhando lá, não, mas o TSH está normal, o T4 livre está normal. Eu sou contra esses extremistas que acham que tudo é falta de T3. Eu também sou contra. Mas também sou contra você, que nem mesmo sabe avaliar um T3 livre, o que é um absurdo nos dias de hoje. Quem que olha o T3, Vitor? Todos nós. Se você sabe que influencia para o emagrecimento, para que mais? Para doenças inflamatórias. Para doenças inflamatórias. Para outros hormônios, para ciclo menstrual. O T3 também tem receptores pelo corpo todo. Ah, então é falta de T3? Não, qual é a causa desta falta? Porque senão não vou resolver o problema. Se é esse achatamento, ou um hipocortisolismo, ou um hiper, que a gente sabe avaliar, ou numa curva, quando necessário, uma curva de cortisol salivar ou urinário. No metabolismo, esse teste, por exemplo, exames de precisão, o metaboloma, você vai enxergar, você vai aprender como utilizar essa ferramenta. Vitor, mas meu cliente eu acho que não tem condição. Hoje não. Você não quer atingir as pessoas que têm condição de fazer melhores tratamentos também. Não é abandonar a raiz de ajudar, não é isso. Mas ser bem remunerado. Quem te remunera bem? Quem tem condição de te remunerar bem, você precisa estar preparado para estes também, porque eles vão chegar. Escreva, eles vão chegar. Porque o conhecimento, eles estão buscando conhecimento, todos nós estamos buscando alguém com conhecimento. E quando você consegue ajudar nessas condições aqui, com ferramentas diferentes, percebe que o estresse prejudica todas as áreas, todas, não tem área que não se beneficie de saber gerenciar o estresse. Vamos além? O paciente também já sabe, através de posts, hein? Porque isso aqui é para qualquer um que quiser abrir o British Medical Journal. Olha o impacto quando ele lê isso aqui. Ó. A mortalidade aumentou de maneira dependente da dose, entre pacientes multimórbidos e não multimórbidos, que tomam hipnóticos e ansiolíticos. Esse aumento foi claramente associado à prescrição do remédio. Seu uso deve ser limitado ao período de 2 a 4 até 6 semanas. O uso a longo prazo pode incorrer em risco aumentado e deve ser reexaminado. Tá. O que está claro aqui? Que o paciente já sabe que quem está prescrevendo sem um plano de remoção ou quem entra diretamente com isso quando poderia utilizar outro, não vai ser quem ele vai valorizar. Por quê?
Eu não vou pagar para alguém que vai fazer mais do mesmo. Eu vou investir em alguém que saiba como que eu faço para me livrar desse negócio, porque eu aumento mortalidade. Diferente do que falavam, que não, é porque você está enxergando um público que já é multimórbido. Está vendo que aqui que é não multimórbido? Está comprovado, isso aqui são os fatores Bradford-Hill avaliados, que vocês vão aprender dentro da pós como avaliar, em estudos observacionais, que quando eles escrevem, claramente nós estamos entendendo que o remédio em si também tem um potencial deletério. Vamos além. Aqui chegou num ponto delicado, mas muito oportuno, principalmente neste ano. Porque TRH feminina, reposição hormonal, até meados dos anos 2000, amplamente combatida. É veementemente criticada. Em 2002, associada a risco cardiovascular, câncer e a TRT, e testosterona em homens e em mulheres também. Dogma, próstata e coração na casa dos homens. O que acontece em 2018 até 2023? Está aqui. Sociedades médicas reavaliam os dados, volta a ser recomendada em casos selecionados, pós-precoce, melhora de sintomas vasomotores, saúde óssea. E a TRT incluída nas diretrizes internacionais. A reposição testosterona. Já não nem mais se questiona isso. Tá. Quem é você agora nessa foto? É aquele que, não, eu ainda nego, e eu te entendo, porque eu aprendi que era veneno. Remédio, nunca chamei remédio de veneno naquela época, né, lá atrás. Mas o hormônio, meu Deus, era pavor. Mas você não entendeu ainda que se você prescreve contraceptivos orais, anticoncepcionais, hormonais, eles são hormônios também. Então, é bastante irracional e o paciente já tem acesso a estas reflexões das redes sociais, hoje em dia. Eu falo bem de algo, e eu não estou falando mal de anticoncepcional aqui. E eu, por outro lado, por quê? São tão parecidos? É fase, a partir dos 50 eu não posso mais, isso nunca fez sentido. Mas vamos além aqui. Quando acontece essa mudança, aqueles que falavam antes que era um horror, que paravam no tempo, eles estão fora, já estão descartados pelos clientes. Quer você queira ou não, e mesmo que você encontre todas as desculpas na sua cabeça, não, mas é porque a evidência... Eu volto a mim aqui, até para... em 2014, no meu livro, tem um capítulo inteiro sobre reposição hormonal feminina e um capítulo inteiro sobre reposição hormonal masculina. Não estou vendendo livro nenhum, porque nem está mais à venda, 2014. Mas se esse conhecimento já existia, se a crítica aos estudos já existiam, quem é você aqui? Como é que você estava parado no tempo? Estava esperando que uma sociedade te ajudasse a falar que agora pode. Tá bom, mas a sociedade não te gera cliente nenhum. Quem que te gera paciente, cliente? É o outro cliente, é o boca a boca. É o resultado que você tem. Quem já tinha resultado lá atrás só cresceu, só aumentou. E quem não tinha? Ou quem não tinha esses resultados? Não tem como se sustentar na profissão. A visão funcional integrativa, a medicina funcional integrativa, ela não está usando só o hormônio aqui. Tu percebe que você vai aprender esse ano como usar vitamina D, magnésio, vitamina K2, em todas as condições, não é só para osso não, tá? Eu falei de magnésio, saber medir com segurança em todas as condições, todas as áreas. Você vai entender sobre ovos, mas não é sobre ovos. Estou falando do universo da bioquímica dos nutrientes. Você vai aprender sobre magnésio, e não só magnésio, lembra que eu falei glicina, taurina, de que forma que você quer o magnésio, o porquê que você quer de uma forma e qual é a dose para cada pessoa. Você vai entender se tem que medir e de que forma medir. Melatonina, que dose? Para quem? Se é necessário, se não tem nada a ver com melatoninas, tem a ver com uma estabilidade glutamatérgica. E a reposição hormonal feminina e masculina, isso aqui é como se fosse, além de tireoide, todas as outras condições, né? Isso aqui é como se fosse a cereja do bolo, verdadeiramente, ou às vezes é a farinha do bolo. Você fala, não, é o detalhe. Para muitas pessoas é o detalhe, mas para muitas pessoas ou tem ou nada acontece. Menopausadas. E esse público aqui ficou, eu vou mostrar para vocês porque ficou irritadíssimo. As mulheres estão, quase assim, fizeram um movimento contra os médicos. Tu acha que elas não têm razão nisso?
quando viraliza nas redes sociais um vídeo que a gente vai ver aqui do comissário de saúde do FDA falando, nós erramos historicamente, nós prejudicamos a vida das mulheres. Você acha que você está protegido? Nós. Não, nós não, eu não falo nós. Os ginecologistas aqui da pós que te ensinam, eles não falam nós. Só os ginecos? Não. Os cardiologistas, mas as psiquiatras, mas Vitor, eles não usam hormônio. Como não? Se eu sei aplicar, se eu sei prescrever, se eu sei conduzir, se eu sei modular, às vezes até modular não é nem prescrever o fármaco diretamente, mas é algo que possa estimular. Como que eu não vou fazer para o meu cliente que espera que alguém possa ajudá-lo? Isso que a gente ensina, mas a gente não ensina assim, num curso de final de semana, todo mundo é implante. Percepção que tem que ficar muito clara para você. Eu vou dizer até perto de você aqui. Não tem extremista dentro aqui dos professores. Para mim não cabe isso. Tudo é carnívoro, tudo é vegano, tudo é vitamina D, tudo é hormônio, tudo é testosterona. De jeito nenhum. Eu tenho horror a isso. Porque o que a gente pratica, a medicina funcional integrativa, está muito distante de extremos. A gente não nega remédio, a gente não nega também o hormônio, a gente utiliza, você vai utilizar tudo o que for necessário para ajudar. É isso que os pacientes querem. Está simples, está entendido, você já entendeu, inclusive, você também gostaria disso para a sua vida. Então, essa reposição hormonal, médicos lançam novas diretrizes para a reposição hormonal, entenda. Amigos, 2024, lançam diretrizes. O paciente está nem aí se entrou na diretriz ou não, ele só quer ser bem tratado. E quem já estava tratando já roubou o mercado. Ele não adianta dizer, mas ele não teve a especialidade. Pô, vamos cair na real? Nem você. Na faculdade a gente não aprendeu sobre isso. Nas residências também não. Faz quanto tempo você saiu de uma residência? Eu fiz que eu tinha 31 anos, eu saí. Eu estou com 47. Está muito distante eu achar que porque eu fiz algo lá atrás, o conhecimento ele duplica a cada 5 anos, e cerca de 50% do que a gente conhece ficou obsoleto, completamente obsoleto. Então esse discurso é obsoleto. E não é agora só que você deve fazer, mas agora ficou insustentável. Você deve fazer, tem que fazer. Este é o vídeo que eu falei para vocês e que viralizou. Se você não assistiu, isso é um choque, é um soco no estômago, porque viralizar algo desta forma é trazer a responsabilidade para quem errou em interpretar errado, errou em orientar populações e errou em não fazer essa prescrição. I do think it's one of the biggest mistakes in modern medicine. That mistake, according to FDA Commissioner Dr. Marty Makary, is the conclusion from a government study more than 20 years ago that suggested hormone therapy leads to an increased risk of breast cancer. There was no statistical significance, and no subsequent clinical trial has ever shown an increase in breast cancer mortality. And look at the long-term health benefits. The reduction in cognitive decline, in heart attacks, in bone fractures, in other conditions, including cancer and diabetes that have been suggested in some studies. First on CBS News, Makary, a former cancer surgeon at the Johns Hopkins School of Medicine, explains the FDA's decision. So this is the black box warning. That's it right there. To remove the black box warning. We now have a more nuanced understanding, and we want to put that fear machine in its proper context. In fact, you say hormone replacement therapy can be a breakthrough for women. Yeah, arguably, with the exception of vaccines or antibiotics, there's no medication that can improve the health of women on a population level more than hormone replacement therapy. Você concorda que isso é um soco no estômago, né? Então, vou te mostrar ferramentas. Por exemplo, avaliar esse quadro hormonal, quando a gente vai fazer reposição hormonal, isso aqui é um teste metabolômico urinário, está disponível. A gente precisa saber entender. Exemplo que eu falei de hipocortisolismo, isso aqui é uma curva de cortisol flat numa pessoa que está ali com burnout e não consegue melhorar com medicamentos, só com medicamentos. E aí tem estratégias, a gente tem que aprender. Aqui é nova pirâmide alimentar, vocês veem que muitas mudanças vêm acontecendo e nós já falamos sobre isso há mais tempo, sem extremismo. Também na mídia, canetas emagrecedoras funcionam, mas o resultado pode ser desastroso sem monitoramento. Ninguém precisa avisar isso, a gente já sabia que ia acontecer quando não tem acompanhamento. A pergunta que eu faço, você aprendeu a acompanhar e não deixar isso acontecer? Pois nós já estamos ensinando há tempo os nossos alunos, pessoas que param de usar e emagrecem, ganham peso 4 vezes mais. Você está fora disso. Os meus clientes nunca vão olhar isso assim,
Oh, Vitor, mas como é que tu fez isso? E os teus clientes também não vão falar sobre isso. E se você espera que para tudo haja nível de evidência, eu vou passar rapidamente aqui para a gente enfatizar. As evidências, as diretrizes são importantes, são guias. A gente não joga nada no lixo, não é isso. Mas não espere e não aceite que mas falta o nível A de evidência. Isso aqui é um estudo publicado no JAMA que chocou quando foi publicado, porque nos trouxe aqui como conclusão de que mais de 85% a 90% de tudo que a cardiologia mundial faz nas diretrizes não está suportado por um mais alto grau de evidência. Portanto, não se pode praticar 85% ou 90% do que a cardiologia faz? Ninguém está falando isso. Não tem a melhor evidência existente. Ah, Vitor, mas esse estudo... Não é só esse estudo não. Aqui nós estamos em 2024. Bem-vindo. As sociedades médicas reconhecem essa limitação e destacam que, embora o ideal seja fundamentar recomendação, o ideal, não sei o que estou falando, viu? Mas isso aqui é uma frase nossa, funcional integrativa, inclusive. Em evidências de alta qualidade, muitas decisões clínicas precisam ser tomadas com base em consenso de especialistas, baixa evidência. Ou estudos observacionais, baixíssima evidência. Especialmente em áreas onde ensaios randomizados são inviáveis ou inexistentes. Não cobre, não fale que você pratica algo que na realidade não existe. Quer uma publicação de 2025? De novo, e no stroke. Menos de 15% das recomendações são sustentadas por evidências de alta qualidade e a maioria é baseada em estudos observacionais das limitadas opinião de especialistas. Amigos, esse aqui vamos cair na real. Nós temos que fazer a melhor saúde possível existente, com a melhor evidência, com o menor risco para o nosso cliente. É isso que a gente ensina. E está aqui escancarado, não adianta cobrar de você algo que ninguém pratica. Mais estudo da Sociedade Europeia de Cardiologia são estudos em sociedades, palavras dos autores. Na cardiologia, menos de 15% das recomendações e diretrizes da American Heart Association ou College of Cardiology são sustentadas por evidências de múltiplos ensaios clínicos randomizados nível A, sendo a maioria baseada em estudos observacionais e consenso de especialistas. Essa guerra, não precisa ter guerra, tá? Ninguém está apontando a mão, o dedo na cara de ninguém. É nós mesmos, entender, poxa, eu estava iludido, achando que eu estava lá, gritando para os outros que falta evidência. Falta evidência em tudo que a medicina pratica, praticamente, que é a saúde. Essas evidências exigidas. Qual é a evidência que a gente tem? O paciente, é a segurança, é gerar resultados. Então, o paciente ele acredita nesse papo de faltam evidências ou ele está sendo a evidência de que ele está melhorando sem riscos? É o que a gente conduz. Você vai fazer isso, você vai aprender a fazer isso. 2023, mesma coisa. E olha que interessante, o paradoxo é que num guideline, inclusive, muitas vezes está ensinando a usar uma medicação, aqui ó, os glicosuros, né, os inibidores, aqueles que inibem a recaptação de glicose nos rins para diminuir desfechos cardiovasculares em pessoas com diabetes tipo 2 ou resistência insulínica, sendo que estes medicamentos podem aumentar o colesterol, aumentar o LDL e diminuir doenças cardiovasculares. Esses paradoxos para a gente não existem. Não existem. A gente sabe conduzir. Você já parou para se questionar? Você que ora, que prescreve a medicação e depois assim, meu Deus, está aumentando o colesterol, ele está errando. Não. A sua conduta não foi errada também. Aumentou e ele diminuiu os desfechos cardiovasculares. Esse entendimento livre é o que a gente ensina. Dentro da obstetrícia, não, mas eu sou gineco-obstetra. Bem-vindo! E obstetrícia, a sociedade aqui reconhece que muitas recomendações são baseadas em estudos observacionais ou experiência clínica devido à dificuldade de realizar ensaios clínicos randomizados. Você vai aprender tudo isso. Então não caia nessa coisa de, mas vai faltar evidência. Nós estamos de sobra evidência, aliás, se for considerar a nível A de evidência, está faltando. Para a medicina, para a saúde em geral. Na pneumologia, a mesma coisa. Eu poderia pegar aqui para todas as especialidades que o problema é sempre o mesmo. É aqui, ó. É que a baixa qualidade de evidência, isso aqui foi Lancet. A baixa qualidade de evidência dificulta a priorização de intervenções em pacientes com múltiplas comorbidades. A gente atende pessoas com múltiplos problemas. Aumenta o risco de sobretratamento ou subtratamento e limita a capacidade de personalizar. Bom, qual é a única especialidade? Qual é a única pós-graduação no Brasil? Qual é a única área que ensina a personalizar a conduta? Personalizar.
é a pós-graduação em medicina funcional integrativa. E é automático, não preciso eu falar aquilo que está escrito no Lancet. A rigidez de diretriz, você esperar que alguém te deixe alguma coisa ou olhar só para o seu segmento, te impede de fazer o que o Lancet está falando desde 2017. Não tem mais tempo para perder, acabou. Isso pode comprometer a segurança, a efetividade e o valor do cuidado prestado, especialmente em cenários complexos de alta heterogeneidade clínica. O que é heterogêneo na medicina? Todas as condições crônicas. Você já ouviu falar isso aqui do autismo, do TDAH, das doenças cardiovasculares, do diabetes, da fibromialgia, das doenças autoimunes, da depressão. E nós temos um outro problema também, saber interpretar os estudos sob a ótica do conflito de interesses. Não é ser contrário, não é entrar em teoria da conspiração, isso existe. Então tudo isso é ensinado e abordado, e isso não é só matéria de revista. É uma publicação do JAMA de 2024, a problemática dos conflitos de interesses. A medicina tradicional baseada em protocolos populacionais está sendo substituída progressivamente por abordagens mais personalizadas, que levam em conta a genética. Você vai aprender a avaliar testes genéticos, polimorfismos genéticos, como modular aqueles que existem estudos para modular. Estilo de vida, ambiente, microbioma, epigenética e preferências individuais. O tratamento one size fits all, uma coisa serve para tudo, é insuficiente para as demandas de doenças crônicas modernas. E médicos profissionais de saúde, devem entender que um nutricionista falar que para todo mundo é low carb ou para todo mundo é equilibrado. Assim como uma pessoa que prescreve um exercício físico, não é sempre musculação, é sempre nessa intensidade, nessa distribuição. Médicos devem entender que o paciente precisa de um plano personalizado, porque respostas a medicamentos variam enormemente. Tá, onde está escrito isso? American Medical Association 2023, em julho. Isso cabe muito bem dentro da Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, da academia. Isso aqui, se eu mudar e colocar aqui medicina funcional integrativa, o que vai acontecer? Ah, mas esse pessoal está falando algo, está sendo muito partidário da causa deles. Não é uma causa, é uma causa de todos nós. American Medical Association, reconhecendo que nós, isso aqui, ó, que você vai aprender, o racional epigenético, a regulação hormonal neuroendócrina, sistema gastrointestinal e saúde oral, o foco na queixa do paciente, é a última coisa para poder resolver. Em outras palavras, a American Heart Association está te ensinando isso, o JAMA está te ensinando isso, o Lancet está te ensinando isso. Ó, busque aprender em algum lugar, só que algum lugar no mundo. Onde que tem isso no mundo? Eu ouso dizer para vocês, e eu tenho com convicção, porque eu tenho a honra de coordenar a pós-graduação com esses professores, que não há outra pós-graduação no mundo com a qualidade que nós temos. Isso já foi dito por outros colegas de outros países. Nós tivemos já alunos de mais de 20 outros países. Nós somos recomendados oficialmente pelo maior instituto de medicina do mundo, de medicina funcional do mundo, que é o IFM dos Estados Unidos. Então aqui é com convicção e sem nenhuma soberba, né, gente? Porque não é minha. Você vai aprender a entender, por exemplo, algo que está latente. Está muita gente falando sobre histamina. Histamina não é simplesmente um antihistamínico, meus amigos. Um paciente assim, ó, com baixa capacidade de sintetizar de aminoxidase, a DAO, com uma histamina, Vitor, mas você é grego, nunca vai utilizar. Será que você não vai potencialmente utilizar? Será que você não vai utilizar potencialmente algo como a histamina, que pode prejudicar doenças autoimunes, alergias, sistema cardiovascular, TDAH, qualidade do sono, alergias? Não tem área que hoje não tem que a gastroenterologia também entender esse contexto. Percebe? Então, estou te dando um exemplo que muitas vezes você nunca nem ouviu falar, que impacta em todas as áreas. Esse é um exemplo típico. É um convite a você só dar uma olhada no que está se falando sobre histamina por aí. Epíteto foi muito sábio quando nos ensinou que é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que sabe. Então, nós aqui nos colocamos como humildes perante o conhecimento e estamos dispostos a aprender todos juntos, os professores, para ensinar tudo o que a gente faz, tudo que nos levou a chegar onde a gente chegou, para cada um aqui. E com a convicção de que isso muda a carreira, muda a vida, valoriza
te faz ter mais resultado, ampliar o teu leque de pacientes, porque eu já te provei ao longo desse nosso encontro. E ou você entra, repito, ou vai ser substituído, ou por outros profissionais, ou por robôs. Isso já é uma realidade. Ah, mas não, porque dizem que não. Já é uma realidade. Aqui, ó, hospital movido por inteligência artificial. Bill Gates, você acha que é uma pessoa que não entende de tendências? Ó, IA vai substituir médicos e professores. A gente quer que isso aconteça? Não, alguém está profetizando caos para você? Não, eu não estou falando nada disso. Mas você tem que ser insubstituível. Insubstituível é fazer mais do que eles fazem. OpenAI lança o Shepherd Health, a própria pessoa coloca os exames lá e ela começa a ter... Não, mas os pacientes não confiam. Eles confiam o quê? Numa consulta de 5 minutos? Em algo que se eles transferirem para a inteligência artificial, vai dar a mesma resposta daquilo que você prescreveu? Aqui, olha o que o paciente faz, o cliente faz, bota exames, sintomas, e ele recebe dietas. E se você não sabe de dieta, você não precisa prescrever, se você não sabe, te dá mais. Exames, se você não entende aqueles exames, só o da sua área, ele vai te dizer mais. Sintomas, não, só os meus, ele vai dizer mais. Você vai ser substituído. Nos Estados Unidos, inclusive, já está liberado no estado em Utah, receitas por IA. Não há uma coisa distante. Aliás, é tão próxima que nós estamos no final do nosso encontro e esse é um choque de outro visionário para a gente se encaminhar para o nosso fim aqui. Outros, só que agora de uma outra forma, é um spin para você conviver. Do you think Optimus will be a better surgeon than the best surgeons? How long for that? 3 years. 3 years, okay. Yeah. And by the way, that's actually 3 years at scale. Yes. There'll probably be more Optimus robots that are great surgeons than there are all surgeons on Earth. And the cost of that, I think your point was medicine is going to be effectively free. The best medicine in the world. Everyone will have access to medical care that is better than what the president receives right now. So don't go to medical school. Yes, pointless. Yeah. I mean, unless you... But I would say that applies to any form of education. It's not like some... I do it for social reasons. Yeah. You're not going to medical school. If you want to hang out with like-minded people, I suppose. Não sei se você já tinha assistido, mas é um grande soco no estômago. Se eu acho que nós vamos ser substituídos, não. O que eu faço, o Google não responde. O que eu faço não tem na inteligência artificial, o paciente não tem a mesma resposta. Agora, se você entrega a resposta que está escrita lá, faça o teste. Você já está substituído. Não é uma questão de futuro, já está substituído. Bom, quais são os profissionais que estão definindo o futuro e eu não preciso nem eu prever, porque já estava previsto, somos nós. É quem faz a medicina funcional integrativa que está aqui. Ó. Estudiosos acreditam que no futuro a medicina deve focar menos o tratamento de doenças e mais a prevenção. E não faltará oportunidade para esses profissionais de saúde. Somos nós. O futuro é funcional e integrativo e o presente nós já temos todo o método para ensinar e para aplicar. Essa é a oportunidade que está aqui na tua frente. É o momento de ingressar nesse mundo, fazer diferença e garantir, de fato, a valorização profissional que todos nós desejamos, se fazer indispensável para a vida dos pacientes, dos nossos clientes. Essa oportunidade que muitos já trilharam aqui, nós estamos vendo alunos, nós como professores conversando, já temos congresso, um movimento enorme no Brasil. Todos os módulos foram elaborados com todo cuidado para abordar todas as áreas da saúde contempladas. Então nós temos módulos para as bases fundamentais, para aprender a começar a praticar, a como montar uma suplementação, para quem prescrever, a base das doenças. Tem módulo para o trato digestivo, mitocôndrias, eixo HPA, saúde mental, tireoide, resistência urínica, obesidade, medicina do exercício, cardiologia metabólica, imunologia, reumatologia, endocrinologia feminina, mastologia, terapia de reposição hormonal com testosterona, mulheres e homens, programação metabólica fetal, interpretação de exames laboratoriais, módulo de terapias integrativas complementares pré e pós-cirúrgico, análise de casos clínicos, em todas essas faixas aqui dos módulos, nós temos aulas ao vivo, para tirar todas as dúvidas, nós temos as mentorias, que acontecem a cada 14 dias, nós temos também a parte de aplicar. Eu aprendi, eu preciso aplicar na prática, e com as nossas ajudas. Bom, como a gente já conversou no começo, mas vou te explicar agora melhor. Olha, são 410 horas, mais do que isso, de carga horária.
ele é 100% online. Isso quer dizer que você pode aprender, assistir a qualquer momento, quantas vezes quiser, com acesso a todos os PDFs, estudos que a gente usa para dar as aulas. Então, mais de 40 professores convidados de todas as áreas, vocês já conheceram eles. 18 aulas ao vivo, é muito mais que isso. São 18 aulas ao vivo para tirar dúvidas. Ao final de cada módulo tem uma responsabilidade. Não restar nada de dúvidas para que a prática de vocês utilize aquilo que vocês aprendem na teoria. Seu nome e contato profissional no site da academia. O site da academia é muito procurado. Todo mundo que quer, todos os pacientes que nos perguntam ou que buscam profissionais que tenham esse modelo de atuação, a visão funcional integrativa, eles encontram, só tem um lugar no Brasil que eles encontram, que é no site da academia. O seu nome vai estar lá, com especialidade, com a sua área de atuação, com a sua região, com o seu site. Ele clica e vai diretamente para a sua página. O encontro presencial, que é opcional, você não precisa ir para fazer a pós-graduação, mas ele é absolutamente gratuito. Nós estaremos lá, os professores, para te receber. Quem desejar ir, não paga nada mais. Mas é um momento de tirar foto conosco, fazer networking com outros colegas, conosco mesmo também, para conhecermos pessoalmente, se vocês desejarem, para postar nas suas redes sociais e propagandear agora o novo profissional que você se tornou. Isso tem um peso muito grande, estar lado a lado conosco. Reconhecido pelo MEC. Claro, você vai ter um título agora. Você tem um diploma que vai estampar, tal como eu, no seu. Esse é um diploma que vai ser o mais especial da sua vida, você tem certeza disso. Reconhecido pelo MEC, um diploma da Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, pós-graduado em Medicina Funcional Integrativa. E as mentorias exclusivas, que aqui, estou junto com vocês, os alunos da pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa realizam mentorias online, quinzenalmente, comigo, Dr. Vitor Sorrentino, comigo, e professores convidados. Aqui é o momento de a gente tirar todas as dúvidas que estão acontecendo on time com a resolução dos casos de vocês. Não tem que sobrar um detalhe de dúvida. Tem que acontecer e vai acontecer e acontece com todos os alunos. Eu faço questão, é algo que eu coloquei a mais para poder conhecer também vocês. E surgem muitas polêmicas hoje em dia, surgem muitos estudos, é na hora, né? A gente está sempre lendo, nós nos reunindo, os professores, e isso é passado diretamente a vocês. Não tem que ter, é um ano sem dificuldades, porque tem que acontecer e nós temos todo o acompanhamento para que vocês subam de patamar nesse ano. As vagas estão abertas e a grande vantagem dessa oportunidade nesse momento é que, se inscrevendo agora no lançamento, você tem uma economia de R$5.000. Não dá para perder tempo, R$5.000 é dinheiro, é investimento, invista agora, esteja conosco, que além da oportunidade, além de um ano extraordinário, uma economia do bolso que faz uma grande diferença, é uma oportunidade que você não pode perder. Ela é única. Eu garanto a você que ela é única. Você percebeu durante o nosso encontro que o nosso objetivo é somar. Não tem divergência, não temos que segregar nada, ninguém é o mais correto de todos. Não, nós estamos juntos querendo ser, todos nós, os melhores para quem mais interessa, que são os nossos pacientes. Consequentemente, a valorização ela chega no automático. Então você já entendeu que a única forma de se manter atualizado e cada vez mais valorizado no mercado é através da medicina funcional integrativa. Você tem agora a decisão que transforma a sua vida na sua frente. Se inscreva, faça parte, que esse ano você transforma completamente a sua carreira e a sua vida.